Fala treinador, fala treinadora, como vocês estão? Olha só, no vídeo de hoje eu vim trazer diversas opções de exercícios para trabalhar musculaturas de membros inferiores sem utilizar peso extra. Isso mesmo, apenas com o peso do corpo e uma variedade de exercícios que vão te auxiliar a entregar mais resultado para os seus clientes. Não é legal? Então olha só, não tem como nós falarmos de treinos de membros inferiores sem falar do famoso e tão eficiente agachamento. Logicamente eu vou dar algumas dicas de cada um dos exercícios que eu vou apresentar aqui e eu vou iniciar por ele, que para mim, na minha opinião, é a base de todos os movimentos, o agachamento livre. E para iniciar eu vou utilizar o agachamento, que para mim é a base de todos os exercícios. Se eu não tiver um bom agachamento, se eu não tiver uma boa base, eu não faço praticamente nenhum exercício para membros inferiores. Então esse é o nosso ponto de partida. Vou te dar algumas dicas para um bom agachamento livre. A partir daí a gente replica esses cuidados, essas dicas nos outros movimentos. Olha só, para um bom agachamento, eu preciso pensar que o meu cliente precisa estar distribuído em uma boa base, então um afastamento bom dos pés, e aí tem várias dicas que vão te levar a um bom posicionamento. Eu gosto da largura aí do quadril, um pouquinho mais. Outra forma que a galera utiliza para definir uma boa postura de agachamento é agachar, saltar e pisar rapidamente no chão. Isso vai te dar uma boa base. Aí você opta aí pelo que você quer trabalhar. Eu gosto um pouquinho mais largo do que o quadril, já é uma ótima base. Posição da cabeça durante o agachamento. Eu gosto muito de manter a minha coluna com as curvaturas naturais. Então, lordose lombar, cifose torácica e lordose cervical. Para isso, eu tenho que evitar movimentos exagerados na posição da cabeça. Ou seja, conforme eu vou agachando, minha cabeça vai se manter no alinhamento natural. Olha só, vou fazer de lado aqui para vocês verem. Então, vou agachar aqui. Muita gente faz isso ou isso para olhar a posição dos pés, do joelho. Se for no momento corretivo, ok, né? Mas o ideal é que você já ensine, sem a utilização de espelho nada, apenas com a consciência corporal, essa posição, sempre, né? Evitando aumentar essa curvatura da lordose cervical ou diminuir fazendo uma flexão. Então, primeiro ponto é esse, cabeça. Segundo ponto, vamos de cima para baixo, né? Já demos a base, agora vamos para os pontos de cima para baixo. Outro ponto muito importante é não ter a projeção de ombro durante a execução do agachamento. Muita gente agacha dessa forma aqui. Então vai agachar com as escápulas abduzidas, né? Sem ativação das escápulas, né? A projeção dos ombros vai me mostrar uma escápula abduzida. Então, para eu corrigir isso, eu vou pedir que o meu cliente faça uma semi-rotação para trás, ó, um círculo. Quando ele chegar lá na parte inferior desse círculo, é onde ele segura. Não é para fazer isso aqui, ó, não é isso. Faço um círculo e paro lá na posição inferior, peito para cima, peito aberto, ok? Mantenha essa postura, olhar sempre alinhado, né? Minha cabeça sempre alinhada com as curvaturas da minha coluna, as curvaturas naturais, e faço agachamento, ó. Posso manter nessa posição os braços, posso cruzar os braços desde que eu mantenha a ativação das minhas escápulas. Adução e retração das escápulas. Então eu aduzo e retraio elas. Essa é a forma correta de eu manter as minhas escápulas durante o agachamento, ok? Outra coisa que eu devo prestar atenção é evitar a retroversão pélvica ou até mesmo a hiperlordose. Tem muita gente que exagera na lordose lombar e acaba causando uma hiperlordose. Mas comumente o que acontece é uma retroversão pélvica. Então eu vou pedir para que o meu cliente faça essa ativação da musculatura dos eretores, quadrado lombar, para manter essa posição, ok? Contração de abdômen. Lembrando, a hiperlordose ela acontece porque a musculatura posterior de tronco ganha da anterior. Então, ativação, contrai, não tem a retroversão, mantém essa postura. A tendência é que a retroversão comece a aparecer nos ângulos finais. Tô aqui, ó, retroversão, não, volta. Coloca o teu cliente na posição onde ele não tem retroversão, pede que ele baixe um pouquinho mais, toque, se for necessário, nos eretores para que ele tenha essa ativação da musculatura e corrija a postura. Não conseguiu, volta. Limita o ângulo dele onde ele não tem a retroversão.
Tá, Rafa, então se ele tiver retroversão, eu não vou nesse ângulo. O ideal é que você não vá. Lógico, a gente está sem carga axial aqui, é apenas o peso do corpo. O risco é muito baixo de eu causar uma lesão nessas vértebras, né, nesses discos. Contudo, se eu quero progredir, eu tenho que ensinar da forma correta. Posso utilizar os educativos, né, de senta e levanta, tudo isso, mas nós estamos falando de agachamento livre. Então, peça que ele corrija e limite ao ângulo, buscando sempre um aumento desse ângulo. Então, por um tempo ele vai fazer só até aqui, não tem problema nenhum, mas peça que ele vá buscando ângulos maiores. Conforme ele for executando e fortalecendo essa musculatura, né, ou conscientizando essa musculatura que ele tem que ativar, ele vai atingir ângulos maiores e aí a gente começa a atingir musculaturas de glúteo, aumentando essa ênfase na região de glúteo, que é muito importante e muito necessário, tá? Então busque essa angulação maior. Um outro ponto muito importante nos agachamentos é a posição dos joelhos, né? Normalmente a galera acaba causando um valgo dinâmico, então tá agachando, quando vai mudar sobe, ou até mesmo quando já está agachando, né? Aí é um valgo constante, ou um valgo na hora de mudar a direção do movimento. Então, estou na fase Então, eu estou na fase excêntrica, vou para a fase concêntrica, acabo cedendo, né? Glúteo médio acaba não sendo ativado da forma correta, e aí tem um valgo dinâmico. Para evitar isso, eu posso, antes de mais nada, antes de pensar que é fraqueza de glúteo médio, encurtamento de adutores, por aí vai, ou falta de mobilidade do tornozelo, conscientize ele, peça que ele agache, coloque as mãos para fora do joelho dele e peça que ele empurre. Se ele conseguiu corrigir, né, ele está lá no valgo dinâmico, ó, tá aqui, parou aí, parou. Agora bota a mão por fora do joelho dele e peça que ele empurre. Ele conseguiu empurrar, tá aí uma amostra de que ele tem força de glúteo médio, ele tem alongamento de adutores, o que ele não tem é consciência para manter essa musculatura contraída durante o movimento. Aí você vai dar consciência para ele de abdução de quadril, ok? Feito isso, uma outra preocupação que nós temos é o agachamento na ponta do pé. Então, o cliente vai agachar, chegou lá embaixo, vai lá, tira o calcanhar do chão, ó, projeta o joelho lá na frente. Tá, Rafa, mas o que vai causar isso? É falta de mobilidade no tornozelo? Normalmente não. Normalmente é medo de projetar o joelho à frente. Então ele vai fazer isso aqui para se proteger, para distribuir melhor o peso. Se você pedir para ele fazer isso aqui, ó, teu joelho não tá indo muito para frente, ou acho que tu tem pouca mobilidade do tornozelo. Faça esse teste, ó. Peço que ele coloque o pé no chão e projete o joelho mais longe possível, né, mais à frente possível, sem tirar o calcanhar. Pô, ele consegue jogar bem lá na frente, mais do que ele vai precisar para fazer o agachamento. Então não é falta de mobilidade do tornozelo. De novo, é falta de consciência. Você pode aí utilizar vários recursos. Mas o melhor deles é, peça que ele levante a ponta dos dedos do pé e agache. Só isso já corrige boa parte desse tipo de erro. Agora, se esse erro for causado por outro motivo, você vai ter que identificar se é falta de mobilidade do tornozelo, se é bloqueio neural, porque ele tem alguma lesão, alguma dor no tornozelo, aí você vai ter que identificar. Mas o caminho mais comum e mais fácil de se atingir um bom agachamento livre são esses. Corrija a cabeça, corrija escápulas, corrija a lombar, corrija os joelhos e corrija o calcanhar no chão, apoiado, né? Distribuição do peso no pé inteiro, antepé e retropé, ok? A partir daí, nós temos um bom movimento, temos uma boa base para começar a introduzir outros movimentos para os meus clientes. Lembrando, a gente deve ir do mais simples para o mais complexo. Mas a gente pode voltar para o mais simples dentro da estrutura que a gente escolher aplicar para o nosso cliente. São alternativas e possibilidades. Não é porque eu ensinei para ele agora um front squat, um overhead squat, que é um exercício extremamente complexo, que eu não posso utilizar um agachamento livre. Depende da estrutura do treino, do seu objetivo, em que momento que esse agachamento está sendo aplicado. Ok? Então vamos lá. Beleza, meu cliente já sabe agachar, tá tudo certo, baita agachamento, dá orgulho. Ele pode ir para outra academia, agachar que eu não vou passar vergonha. Beleza. Qual outras possibilidades para trabalhar membros inferiores do meu cliente sem utilizar apenas agachamento, por exemplo, e fora das máquinas e sem a necessidade de carga? Uma outra possibilidade, ainda dentro dos agachamentos, é isso aqui, ó. Você vai pedir para o seu cliente agachar e ficar lá embaixo no ângulo onde ele não tem retroversão, e segurar o máximo que ele conseguir. Fadigou, você começou a tremer, subiu.
Às vezes, antes dele fadigar a perna, vai fadigar a musculatura de lombar, ou seja, ele vai começar a perder a postura. Também é o momento de subir. Você pode trabalhar com HIIT, você pode trabalhar com 2 toques embaixo, aí você vai estruturar dentro do movimento que você quer atingir, dentro da musculatura que você quer atingir, dentro da capacidade do seu cliente. Ele pode chegar lá, ó, você vai fazer agacha, fica 10 segundos lá embaixo, sobe, agacha, fica 10 segundos lá embaixo, sobe, agacha. Olha lá, ó, agachou, 1, 2, 10 segundos, sobe, desce. 1, 2, 3, quantos segundos você definiu? Sobe, desce. E aí você vai utilizando esse recurso. Uma outra possibilidade são pausas no meio do movimento, né? Então, desceu, parou em 90 graus, parou mais acima, alto. Parou em 90 graus, parou mais acima, alto. Vai brincando com essas variáveis, tempo de tensão, angulação crítica, que aí você vai conseguir aumentar a intensidade do exercício sem a necessidade de colocar carga, ok? Às vezes você está atendendo esse cliente na casa dele, no condomínio, no parque e você não tem muito equipamento. São ótimas opções. Utilizar as variáveis moduladoras, tempo de tensão, intervalo recuperativo, velocidade de execução, amplitude, como possibilidades de aumentar a intensidade do exercício sem a necessidade de aumentar quilagem. Beleza, galera? Então vamos para o próximo exercício, ainda utilizando o agachamento. Uma possibilidade muito legal de fazer com o agachamento é a cadeira chinesa. Você coloca o seu cliente encostado na parede e ele vai ficar ali por um determinado tempo que você vai determinar ou que ele vai achar que ele consegue fazer. Então vamos lá, galera. Formas de eu variar a intensidade da cadeira chinesa. A cadeira chinesa é esse movimento, esse exercício isométrico, né, apoiado na parede. Como que eu posso variar a intensidade desse exercício? Eu posso, primeiro, começar com uma base mais aberta, que é um facilitador, em ângulos menores, sempre com as costas apoiadas no chão. Peça que ele não apoie suas mãos no braço, na coxa, né? Então deixa os braços ao lado do corpo e mantenha aqui na posição. Pô, Rafa, tá tranquilo nessa posição. Desce mais até chegar em 90 graus, que é o ângulo desejado. Aqui aumenta muito a intensidade por aumento dessa alavanca, né? Então peça que ele não deixe a mão sobre as coxas. Normalmente eles estão aqui se empurrando contra a parede. Peça aquele suporte. Então essa é uma forma de ir graduando a intensidade, graduando esse ângulo. O ideal é que a gente trabalhe aqui numa largura do quadril, né, anatomicamente é mais adequado, e variando essas posições aqui de angulação. Então quanto mais alto, mais leve, quanto mais baixo, mais pesado. Uma forma também muito legal de aumentar a intensidade desse exercício é pedir que ele chegue lá em 90 graus, ó, tire o calcanhar do chão e suporte seu peso dessa forma. Aumenta muito a intensidade do exercício. Não posso deixar que ele jogue o quadril à frente, né, levando o joelho à frente. Ele tem que estar apoiado na parede, ponta de pé, ó, já comecei a tremer já. E aqui você vai definir o tempo que ele vai fazer essa isometria. Você pode pedir que ele fique o máximo, que ele fique um determinado tempo, vai aumentando, diminui o intervalo. Aqui uma recomendação que eu dou para vocês é, quando você for introduzir esse exercício para o seu cliente, coloque uma base abaixo dele, por exemplo, steps, onde ele fique o máximo que ele conseguiu, se for esse o objetivo, e aí quando ele cansar, ele só senta nessa base que vai estar abaixo dele. Ou seja, se eu pedir para ele ir até o final, e aí ele tiver que levantar ainda após isso, ele não vai até o final, ele vai parar um pouco antes para conseguir levantar. Se você utilizar esse recurso, colocar steps abaixo dele, um ponto onde ele não toque, que ele só sente quando ele terminar, vai fazer com que ele vá sim ao limite na sua execução, levando ele à tetania. Uma outra possibilidade muito legal de exercício utilizando a parede é o agachamento tocando as mãos na parede, né? O overhead na parede, você pode utilizar assim também. De que forma que eu vou executar? Quanto mais próximo eu tiver da parede, mais intenso vai ficar. Então o ideal é que eu comece um pouco mais afastado, coloque os braços estendidos na parede, os pés mais afastados um pouquinho, vou agachando, meu pé tem que acompanhar essa rotação externa do... meu joelho, desculpa, tem que acompanhar essa rotação externa do meu pé. Então ele vai agachar, é aqui, ó. Aqui ele já começa a ter retroversão, parou aqui, subiu. Faz um ótimo exercício para arrumar a postura daquele cliente que projeta o corpo muito à frente,
ou não tem ativação ideal dos eretores, vai dar uma boa fortalecida nessa musculatura. Como progredir? Chegando mais perto da parede. Então, se o meu cliente está fazendo aí a 30 centímetros da parede, bota ele a 25. Braço estendido, quanto mais próximo, mais complexo o movimento, mais exigência eu vou ter da musculatura posterior de tronco e mais trabalho de mobilidade do quadril, né? Talvez você aproxime ele e aqui seja o ângulo onde ele não tem retroversão, porque quando eu me aproximo mais da parede, aumenta ainda mais a dificuldade de manter as curvaturas naturais da coluna, ok? O ideal é que você consiga chegar ele lá perto da parede, bem pertinho, braços estendidos, com uma boa angulação de agachamento. Não adianta colocar ele aqui e ele não agacha. Tem que botar ele mais próximo do ponto onde ele consegue uma boa angulação de quadril. Então essa é uma ótima opção para você trabalhar com seu cliente. Vai trabalhar muito musculatura interna de coxa, muito eretores, muito glúteo. É um exercício bem completo e uma possibilidade de corretivo para alguns agachamentos, para alguns tipos de erro que ele possa estar executando nos outros agachamentos. Agora eu vou te dar uma opção de um bom exercício para isolar musculatura anterior de coxa, os quadríceps, vasto medial é extremamente exigido nesse exercício, que é a flexão nórdica inversa. Isso mesmo. A flexão nórdica tradicional, alguém segura o teu pé, você vai lá na frente segurando com a força do seu posterior, cai em flexão e volta com a força do seu posterior. Aqui não, a gente vai trabalhar isoladamente anterior de coxa. Como é que nós vamos fazer isso? O seu cliente, você peça que ele fique de joelhos, então coloque uma base confortável para ele apoiar os joelhos, fique em pé dessa forma, né, ereto, e eu vou pedir que ele vá o máximo que ele conseguir atrás e volte com a força do quadríceps, mantendo o alinhamento do tronco, glúteo, abdômen, mantendo essa postura. Rafa, mas meu cliente não consegue nesse ângulo aí, como é que eu posso fazer? Comece com ângulos menores, né? Não tem problema algum, você pode começar com ângulos mais curtos, aqui. Uma dica, se eu trouxer ele até esse ângulo aqui, ele está descansando. Quero aumentar um pouquinho a intensidade, limita o ponto que ele pode voltar um pouquinho antes dessa articulação do joelho. Então ele vai, volta para aqui, vai, volta para aqui. Não, Rafa, para ele fica muito pesado. Vai, volta até o ponto de descanso. Vai, volta até o ponto de descanso. O que normalmente os clientes fazem para dar uma roubadinha aqui é uma flexão de quadril na hora de trocar o sentido do movimento, né? Então tá na fase excêntrica, quando vai passar para a fase concêntrica, flexão de quadril para quebrar essa inércia. Você faz isso aqui, ó. Joga, faz isso aqui, flexiona o tronco, o quadril, para jogar à frente. Então peça que ele mantenha glúteo contraído, que vai evitar essa flexão de quadril, abdômen contraído, eretores contraído e volta, né? Tá, Rafa, mas o meu cliente realmente ele não consegue fazer. Tem alguma possibilidade de variação para diminuir a intensidade? Tem, e ela é bem legal. Você pode pedir que ele sente no calcanhar e fazer essa contração dos quadríceps para estender o joelho, fazendo com que o quadril suba. Isso aqui, ó. Ó. Senta, volta. Senta, volta. Ah, Rafa, mas aí fica muito fácil. Olha, eu não concordo muito com isso, mas existem formas de aumentar a intensidade. Primeiro, assim como na anterior, não deixar que ele leve aqui. Então você vai dar um limite para ele, ó. É daqui, o ombro fica parado, o quadril vai para baixo e para trás, sobe, olha só. Aumenta consideravelmente a intensidade. Até uma sugestão que eu te dou de bisete para trabalhar essa musculatura faz ali uma quantidade, olha lá, 10 de flexão nórdica inversa. Estendido, foi, fez, terminou, já faz 10 aqui, ó. Mulherada chora no quadríceps, os homens também. Então é uma ótima opção para trabalhar de forma isolada, fortalecimento de quadríceps, mais em especial meu vasto medial. Ótimo exercício, uma ótima sugestão para vocês utilizarem
como possibilidade para trabalhar membros inferiores, sem utilizar carga. Não há necessidade de utilizar carga, ok? Uma outra possibilidade muito legal para se trabalhar membros inferiores são os exercícios em afastamento antero-posterior. Aí nós vamos ter os afundos, os avanços, as passadas. Tem nomenclaturas diferentes para cada região, mas eu vou utilizar essas nomenclaturas. Então, para clarear um pouquinho, afundo, eu deixo os meus pés em afastamento antero-posterior, lateral também, e faço o movimento apenas para baixo, sem ter um deslocamento dos membros inferiores. Só faço para cima e para baixo, ok? Os avanços vão ter movimento dos meus membros inferiores, vão ter uma projeção. Então eu vou pisar à frente, afundo. Piso à frente, afundo. Ou eu também posso fazer inverso, né? Em vez de pisar à frente, eu vou pisar atrás, que tem suas características. E eu vou falar agora uma a uma. No afundo é um ótimo exercício, contudo, eu tenho um aumento da intensidade do exercício por não ter troca de base, por não ter momento de descanso. Ou seja, ele vai fazer esse movimento nessa posição, então ele vai achar, Rafa, como é que eu acho a posição do afundo? Eu gosto muito de pedir que o meu cliente ajoelhe, deixe a ponta do pé de trás tocando o solo, em flexão. Meu joelho da frente em 90 graus, deixa eu ver se eu consigo mostrar melhor para vocês. Afastamento lateral dos meus pés, não só antero-posterior. E aqui, o meu movimento ele vai ser para baixo e para cima, com mínima projeção do meu joelho. Eu não quero isso aqui no meu joelho, não. Eu vou me manter ereto, vou fazer o movimento para baixo e para cima, com o mínimo de movimento do meu joelho. Observe, ele vai até em cima do meu tornozelo e volta um pouquinho. Evite também bloqueio da articulação. Aqui, ó, musculatura não está nem contraída. Aqui já contrai, aqui ela já está tensa. Então, faça esse movimento para baixo e para cima, evitando projeção de joelho à frente e extensão do meu joelho. Tá, Rafa, eu não posso estender meu joelho, então, quando eu estiver fazendo o afundo. Pode, para indivíduos que precisam dessa fase de descanso. Se você quer aumentar a intensidade desse exercício, tire a extensão do joelho completa. Faça até um ângulo que ele consiga manter essa musculatura contraída. Uma outra recomendação que eu dou em relação a esses exercícios unilaterais, onde eu vou fazer um lado, depois o outro, é que você comece com o lado que o seu cliente tem mais dificuldade. Porque se ele consegue fazer só 8 repetições com a perna esquerda à frente, por exemplo, não adianta eu começar com a direita fazendo 8 e quando chegar na esquerda ele não conseguir fazer a mesma quantidade que ele fez na direita. Então limite pela perna que tem mais dificuldade, seja por mais fraqueza, por equilíbrio, por falta de mobilidade. Então você vai fazer lá, pô, era para fazer 10, mas chegou aqui no 8, queimando. Troca. Faz só o 8 para o outro lado. Rafa, mas vai ficar leve. Não tem problema. O que eu não posso é aumentar essa assimetria, tanto estética quanto de valências físicas, força, resistência. Faça sempre limitado pelo lado mais fraco ou com maior dificuldade. Com o decorrer do processo, eles vão se aproximar e você não vai ter essa diferença tão grande. Então, o afundo é uma ótima opção. Ele tem duas características. Ele não tem tanta exigência de equilíbrio, ele tem, né, por ter esse afastamento anterolateral. Contudo, os pés estão parados, eu não tenho fase aérea e nem fase onde eu estou apoiado em apenas um pé. Então, isso é um facilitador. Contudo, ele tem um ponto negativo no que diz respeito ao aumento de intensidade, porque ele não tem fase de descanso. Ou seja, eu estou sempre no mesmo lado, termino para o mesmo lado, não tenho fase aérea, não tenho fase de relaxamento da musculatura. Isso aumenta a intensidade. Pode ser positivo ou negativo, dependendo do que você quer atingir. Beleza? Então, afundo. O avanço. Como é que eu posso ensinar o meu cliente a fazer o avanço? Primeiro, ache a base lateral, né? E peça que ele faça uma pisada à frente, numa distância onde ele consiga fazer uma flexão de 90 graus no joelho. Pô, Rafa, mas ele não sabe. Utiliza a mesma forma que eu utilizei no afundo. Pisa lá, acha a distância, ó. Se eu fizer muito fechadinho, meu joelho vai lá para frente, não é o que eu quero, ó. Aqui, ó, eu gosto muito dessa posição. 90, 90, aqui. Vai lá, faz um risco no chão, subiu, ó, voltou. Agora eu sei onde é que eu tenho que pisar, ó. Pisei aqui, volto. Pisei aqui, volto.
sem ter projeção no meu joelho. Eu não posso fazer isso aqui, ó, não é o que eu quero. Calcanhar sai do chão, sobrecarga em articulação de joelho, né, porque eu tenho uma projeção do peso lá em cima. O que eu quero é movimento à frente e abaixo, sem projeção do meu joelho à frente. Posso fazer alternado. Aqui, ó, eu tenho uma fase de descanso, essa fase aérea aqui, ó, quando eu vou pisar à frente, estou relaxado, pisei, volto. Então, aqui eu tenho uma fase de descanso. Contudo, eu tenho essa fase de desequilíbrio, que aumenta também a complexidade. Então, eu vou escolher o que eu quero trabalhar com o meu cliente. São opções diferentes. Aqui, um ponto muito interessante é que aqui a musculatura vai precisar frear um movimento. Ou seja, vai ter uma fase excêntrica mais exigida do que no afundo, por exemplo. Então, quando eu faço o avanço, ó, solto meu peso. Quando eu estou descendo, é uma fase que eu tenho que frear o movimento. Consegue entender? Eu toco o solo com mais velocidade, mais força, ó. Posso acelerar, desde que ele tenha condições de manter a estabilidade, né? Lembrando, fazer para os dois lados de forma igual, mesma angulação, tudo isso. Então é uma ótima alternativa para trabalhos na musculatura de membro inferior. Contudo, ele tem que estar apto a executar isso aqui. Posso fazer apoiado, por exemplo, posso colocar ele próximo a uma parede, que facilita bastante, né? Vai segurar lá, ou numa haste para ele segurar. Mesmo o afundo, né? Segura, só cuida para não alterar a postura, né? Mantendo essa postura. São ótimas opções. Uma outra variação interessante, que eu particularmente gosto muito, é o avanço invertido. Em vez de eu pisar à frente, eu vou pisar atrás. Aqui tem duas características muito interessantes. Quais são, Rafa? Evito a possibilidade, eu diminuo a chance do meu cliente ter projeção de joelho à frente, porque eu estou me deslocando atrás. Isso facilita muito a manutenção dessa posição do joelho. Ótimo. E uma outra coisa muito legal é que normalmente quem sente o joelho, quem sente dor no joelho fazendo o avanço tradicional, nessa posição aqui, não sente. Ele tem menor sobrecarga sobre a articulação do joelho. E esse é um bom motivo para eu optar pelo avanço invertido, né? Eu tenho uma manutenção das musculaturas envolvidas em ambos, com algumas variações biomecânicas, mas nada que vá comprometer o seu objetivo. Então são opções legais. O avanço, o afundo, o avanço invertido, e eu também posso somar alguns movimentos. Por exemplo, exercício que eu gosto muito de fazer com os meus clientes, vai trabalhar o equilíbrio e aumentar a necessidade de contração da musculatura estabilizadora. Olha só, piso atrás, quando eu viro à frente, puxo, piso atrás, puxo. Uma outra coisa que esse exercício aqui causa é a aceleração do meu peso para o chão, voltando para aquela questão da necessidade da minha musculatura frear na fase excêntrica, que é ótimo para o trabalho de hipertrofia. Então são opções que vão aumentar a intensidade, aumentar a complexidade, sem a necessidade de incrementar carga efetivamente. Progredindo nas possibilidades de variações e aumento da intensidade, nós chegamos nos saltos. E eu vou começar apresentando para vocês o agache salto, que é o mais tradicional. Alguns cuidados. Aqui aumenta a possibilidade do valgo dinâmico, porque eu vou descer com mais velocidade, vou aumentar esse impacto com o solo, e isso, sem que eu ative a musculatura do glúteo médio, vai causar sim um valgo dinâmico e aumentar muito a possibilidade de lesão no meu cliente. E a gente não quer isso, a gente quer um exercício seguro e eficiente. Então, primeiro, seu cliente tem que estar sabendo ativar as musculaturas. Você pode começar fazendo agachamentos mais baixos, então, com possibilidade de incremento de intensidade, aumentando a altura do salto. Então, estou aqui, posso começar a pedir para ele aumentar a altura do salto dele. Uma dica importante aqui é que quanto menos barulho o meu cliente fizer ao tocar o solo, menor está sendo o impacto nas suas articulações, né? Então, se ele saltar lá, ó, barulho, ou seja, ele parou, todas as articulações sofreram com esse impacto, aí eu desço, não é o ideal. Então, salta, recebe com flexão de tornozelo, joelho e quadril.
vai recebendo esse impacto e vai descendo junto, vai freando. Utilize os componentes elásticos da sua musculatura, da musculatura dos seus clientes. Faça com que eles freiem esse movimento, utilizando toda a energia elástica para voltar. Um trabalho pliométrico é um ótimo trabalho para aumentar a hipertrofia, gasto energético no treino do seu cliente. Então, uma forma de graduar é aumentar a altura do salto. Quanto mais alto, mais intenso, ok? Possibilidades de variação no salto. Eu gosto muito do salto canguru. Então, deixa eu fazer de ladinho aqui para vocês. Então tá aqui, ó. Fico na posição do afundo, agacho. Quando eu saltar, eu troco a base, ó. Mantendo toda a preocupação que eu tinha lá no avanço e no afundo. Vou trocando a base. Sem projeção do meu joelho, sem perda da postura, freando o movimento e evitando que ele tenha impacto do joelho dele no chão, recebendo esse peso no chão de forma suave, ok, galera? Eu posso ir além, eu posso somar o avanço invertido com um salto. Isso aumenta muito a intensidade através da complexidade, através da velocidade que o seu cliente volta para o solo, tendo que frear esse movimento, e complexidade no que diz respeito à manutenção do equilíbrio, estabilidade das articulações. Mas lembre-se, o seu cliente tem que estar apto a executar esse movimento. Comece com angulações menores e vá aumentando conforme você vê que ele tem essa capacidade. Olha só que legal esse movimento. Então colocou ele lá, posição de avanço invertido, né? Foi lá, ó, quando ele chegar para cima, saltou. 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 Lembre-se, fazer para os dois lados. Tá aí mais uma ótima opção para aumentar a intensidade, complexidade do exercício que você vai apresentar para o seu cliente, trazendo variação de exercício, variação de estímulo. Se você aplicar sempre os mesmos exercícios para o seu cliente, ele vai entrar numa zona de conforto, ele vai ter o steady state, ele não vai ter mais estímulo, não vai adaptar mais e não tem mais ganho, não tem mais entrega de resultado. Você precisa ter variação de estímulo para continuar entregando o resultado para o seu cliente. Aí sim, ele não vai sair da sua mão, ele vai te indicar para outros colegas e você vai aumentar a quantidade de clientes que você vai ter na sua carteira. Simples. Entregue resultado que você vai ter retorno dos seus clientes. Agora eu vou te apresentar um exercício que eu considero extremamente complexo e extremamente efetivo. Mas se você conseguir entregar ele para o seu cliente de forma segura, é muito legal trabalhar ele dentro do seu treino, seja de forma metabólica, seja buscando fadiga muscular. O objetivo vai depender da estruturação que você der. Mas olha só que possibilidade legal de trabalhar com o seu cliente. Cuidado sempre para variar a perna de início. Então, ó, vai estar de joelho, trocou, subiu, desceu, desceu, desceu. Aqui o ideal é a perna que subiu primeiro, é a perna que desce primeiro. E eu tenho uma fase de isometria em agachamento, eu tenho uma fase unilateral, ou seja, eu estou apoiado em apenas uma perna, e tenho a fase do agachamento. Um ótimo exercício completo, mas com uma complexidade um pouquinho maior do que o que a gente vem apresentando até agora. Onde o teu cliente tem que ter um pouquinho mais de atenção para saber que ele começou com a direita, subiu a esquerda, subiu, agachou, desceu a direita, desceu a esquerda, esquerda volta, vem direita, sobe, agacha, esquerda, direita. Para eu ter distribuição igual em todas as fases do movimento, seja na fase isométrica, seja na fase unipodal, seja na fase de agachamento, todas elas têm que estar distribuídas de forma igual para os dois lados. É uma ótima opção. Uma outra opção muito legal aqui, utilizando agora os saltos e essa posição, é eu sair dessa posição, utilizar uma potência de quadril e de joelho para cair numa posição de agachamento, e aí eu vou ter a possibilidade de fazer mais um agachamento. É isso aqui, ó. Teu cliente vai ficar nessa posição, subiu, agacha, ó, direita primeiro, agacha, ó, esquerda primeiro, e aí você vai alternando esse trabalho, um trabalho de potência, onde eu tenho uma fase de frear o movimento, porque eu estou descendo, né? Eu termino essa fase aqui de explosão, meu corpo já está descendo, eu tenho que encontrar o solo de forma rígida para continuar esse movimento crescente. Então, estou aqui, ó, pum, freiei, subi, parei, troquei, da mesma forma. Aí eu entro com potência também. Ótimo trabalho, ótima possibilidade de variação, contudo,
seu cliente tem que estar apto a executar esse movimento. E só você, que é o treinador dele, vai poder dizer se ele pode ou não fazer esse movimento. Então, galera, entreguei para vocês aí algumas variações para trabalhar a musculatura de membro inferior. Fique atento aos detalhes que eu te passei. Lembre-se, treinador referência é aquele que fica atento aos detalhes, que entrega mais do que o cliente espera, que pensa fora da curva, que olha de fora e entrega um resultado diferenciado. Esses exercícios aqui, por exemplo, que eu trouxe para você, são ótimas opções para você trabalhar na casa do cliente, no parque, lá no cantinho da academia, naquela sala que normalmente é utilizada para as aulas de aeróbica. Então você tem mais possibilidades, você tem mais ferramentas para entregar mais resultado do seu cliente. E de novo, se você entregar resultado do seu cliente, ele vai te indicar para outros colegas, para os amigos, para os familiares. Se você explicar tudo o que você está fazendo com ele, tornar ele consciente do que ele está fazendo, do porquê ele está fazendo, ele vai perceber que você tem uma estruturação do treino dele, que você está pensando no treino dele. Então lembre-se, se você quer aumentar o número de clientes que você tem que entregar mais resultados e os exercícios são uma ótima ferramenta para você entregar. Torne-se referência dominando os movimentos funcionais. Com certeza você vai ser destaque na sua academia, no seu bairro, na sua cidade. Com certeza você vai ter mais clientes. Você vai aumentar exponencialmente a quantidade de clientes que você tem hoje. Entregue resultado e receba clientes. Valeu, galera! Continue estudando. Nos vemos no próximo vídeo. Forte abraço!